Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos aqui mais uma vez para trazer você a aula da lição bíblica. Estamos estudando a carta aos Efésios, cujo tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta feita, estaremos estudando a lição de número 12, cujo tema é a conduta do crente em relação à família. Temos um texto áureo nessa temática que está escrito em Efésios, capítulo 5 e versículo de número 31. Leamos a Bíblia, meus amados irmãos. 5:31 de Efésios está escrito assim: Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Estaremos vendo, durante essa lição bíblica, estaremos aqui estudando já acerca de que, após Paulo tratar dos assuntos da unidade da igreja, trazendo para que eles vivessem uma vida plena na presença de Deus e trabalhando assim como eles deveriam andar diante da sociedade, Paulo no capítulo 5, ele divide essas questões de forma extraordinária. 5, versículo 2, ele diz que é para andar em amor. No capítulo número 5 e o versículo número 8, ele diz que o cristão deve andar na luz. Já no capítulo 5 e o versículo número 15, ele diz que o cristão tem que andar na prudência. Esse é o andar cristão diante da sociedade, mostrando assim que a base da sociedade é a família. Ele vai abordar o relacionamento do cristão no lar, mostrando que este é o projeto de Deus, que Deus também dentro do lar estabeleceu uma hierarquia. Alguém disse que qualquer governo ou qualquer instituição que não haja uma liderança, isso tem a tendência ao caos. Mas Deus, na sua grande sabedoria, estabeleceu um governo dentro de cada família, dentro de cada lar. E é isso que estaremos estudando nesta lição de hoje. Fique conosco e você vai aprender muito acerca da família cristã aqui nessa lição que estaremos estudando. Estamos de volta e estaremos assim tratando os tópicos e subtópicos para o seu conhecimento bíblico. Acerca da lição, estaremos trazendo aqui no tópico de número 1, a conduta do crente como marido. Temos o papel do marido como líder da família, temos o amor como elemento primordial e o cuidado do marido em relação à esposa. Vamos refletir um pouco sobre a conduta prescrita por Paulo aos maridos. O papel do marido como líder da família. Os antigos tratavam as suas esposas de forma superior, com um tom de superioridade. A cultura judaica, por exemplo, ela tratava o homem como se fosse superior à mulher, num padrão da sociedade, em qualquer coisa que fosse, em qualquer atividade. Por exemplo, na sinagoga, na vida religiosa, um menino podia ler a lei e até mesmo um escravo podia fazer a leitura. Porém, isso não era permitido a uma mulher. Essa era a cultura em que os judeus e os povos de antiguidade, eles viviam. Porém, Paulo, ele vai trazer um ensinamento muito interessante para nós. Aqui em Efésios capítulo 5 e versículo número 22, ele nos diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Veja que essa submissão é como ao Senhor. Logo, não é uma submissão voluntária e respeitosa. Não é uma obrigação, uma tirania, não. É uma submissão que a mulher se sente bem em fazer. Ela não está humilhada, a mulher não é humilhada, pelo contrário, o marido é honrado através da atitude da mulher em ser submissa ao marido, como a Cristo, pelo seu próprio disposição, pela sua própria boa vontade. Alguém comentando acerca disso, disse o seguinte, que não sabe o que é mais incoerente, uma esposa dominadora ou um marido obediente. Sabemos que Deus, ele instituiu a família, mas colocou o marido como um líder. A Bíblia diz que ele é o cabeça do lar. Esse é o papel do marido, é liderar a família. Veremos no decorrer da lição
qual é esse papel de forma mais detalhada. Por exemplo, o modo de um marido liderar a sua família não é como um tirano, como eu já falei outrora aqui, mas é no subtópico de número 2, o amor como elemento primordial. O marido lidera a sua família na base do amor. Aí vemos o seguinte: assim como a mulher deve ser submissa ao marido como se fosse a Cristo, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Veja que característica tão importante. Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. É esse o compromisso do marido para com a sua família, para com a sua esposa. É amar a ponto de dar a vida dele, se necessário, pela mesma a qual ele ama, pela mulher a que ele ama. Alguém certa vez disse: uma esposa amada não terá dificuldade em ser submissa ao seu marido. Então, o amor, ele é o ponto-chave, né? Ele é primordial para essa questão. Ele vai governar a casa, não na base da sua autoridade, mas na base do seu amor. E é amando que a sua esposa vai sentir o prazer, ela vai ter disponibilidade de amar, de respeitar e de honrar e ser submissa ao seu marido. Veja que o amor do marido é um amor sacrificial. O texto diz o seguinte: Cristo a si mesmo se entregou por ela. Veja que esse amor que o marido tem é um amor que está escrito lá em Cantares de Salomão, no capítulo de número 8 e o versículo 6, na parte A, ele diz o seguinte: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Esse é um pedido, né, de um cônjuge para o outro, para que ele estivesse como um selo sobre o braço e sobre também o coração. Veja que nós vemos dois aspectos aqui. Naquela época, a cultura, alguns comentaristas vão dizer que esse selo era um cordão que o esposo e a esposa amarravam no braço e com o nome da sua amada. Já veja que hoje mesmo no casamento, quando casamos, nós carregamos algo que é a aliança, né? Na aliança do esposo tem o nome da esposa e na aliança da esposa tem o nome do esposo. Esse selo aqui era um cordão amarrado no braço com o nome da pessoa amada. E aquela pessoa faz um pedido lá em Cantares que esse amor ele estivesse como um selo nesse braço. O braço aqui fala de proteção, fala de força e segurança. É um amor que dá segurança, é um amor que dá proteção à esposa, é um amor que cuida da esposa, que a protege. E isso aí está no braço para que as pessoas consigam ver esse amor. Esse amor, ele é externo, ele é demonstrado para outras pessoas. Mas também, o que é interessante nesse texto é que o selo não deveria estar somente no braço, mas no coração. Aonde ninguém vê, estaria o selo do compromisso, estaria o selo do amor sacrificial pela sua amada. É esse que é o dever do marido, é governar a sua casa com compromisso com a sua família, com a sua esposa. Vemos no subtópico de número 3, o cuidado do marido. A Bíblia deixa claro que a mulher é parte do marido. Em Efésios capítulo 5, versículo 28, na parte B, ele diz o seguinte: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Isso aponta que o marido deve dar atenção à esposa, assim como atenta para si mesmo. Aqui vem uns cuidados práticos que abrange várias áreas da vida do ser humano. Por exemplo, Paulo vai ensinar o seguinte aos Filipos, a fazer que ele sempre fez, e veja o exemplo dele, alimentando e sustentando com as necessidades, em Efésios capítulo 5 e versículo 29. E ele diz, dando a atenção necessária, suprindo a necessidade. 1 Coríntios capítulo de número 7 e o versículo 3 diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência. Isso é um cuidado do marido para com a esposa, né? Ele pagar a mulher, ele dá atenção à mulher, ele dá aquilo que realmente a mulher precisa para ela. Isso não somente em termos materiais, isso aponta para termos de vários aspectos do dia a dia, irmãos, né? Quem ama a sua mulher, cuida de si mesmo. O marido deve dar essa atenção, pagando a ela a devida benevolência e honrando-a, como Pedro diz, como o vaso mais frágil, né? Que merece carinho, que merece respeito, que merece atenção. Vivemos uma época onde
As mulheres são agredidas nos lares, onde a violência contra a mulher é exposta, né? Nós devemos não somente não concordar com isso, mas até mesmo denunciar essas situações, porque a mulher não foi feita para padecer maltrato na mão de maridos ou de qualquer homem. Ela foi feita para ser cuidada, para ser valorizada e para ser a auxiliadora que Deus preparou para estar diante do homem, né? Esse é o dever do marido para com a mulher. Então, o marido, Deus delegou essa liderança. Não é algo que o homem quer dominar a esposa ou que ele é um tirano, não. Foi Deus quem delegou essa liderança, né? Deus disse que ele seria um homem que lideraria o seu lar com um amor altruísta. Muito bem, meus irmãos, continuando a nossa lição bíblica, vamos para o tópico do número 2, a conduta da crente como esposa. Veremos isso em 3 subtópicos também: o conceito de submissão cristã, a condição da mulher cristã e a reverência devida ao marido. Vamos demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja. Vemos que o compromisso do marido no tópico anterior e agora veremos qual é o conceito que Paulo traz para as mulheres da época cristã. E vamos ver aqui primeiro, subtópico 1, o conceito de submissão. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento nos dá um claro conceito de submissão. Ele diz que a palavra grega hipotasso denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Olha só que coisa maravilhosa. Olha o que é que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo número 3 e versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeita a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Veja que essa submissão não é uma submissão irracional ou um domínio que o marido exerce sobre a esposa. Não. Essa submissão, ela deve ser voluntária da parte da mulher. E isso acontece pelo seu próprio esposo e não a qualquer homem. E essa sujeição, a Bíblia vai nos dizer que é como se fosse ao Senhor, né? Então você sabe que o teu marido, ele se entrega por você. E aí, pelo seu amor por ele, você submete a ele em termos de sujeição voluntária à liderança do seu esposo, né? Vamos para o subtópico de número 2, a condição da mulher cristã. Veja, que na cultura judaica, a gente já falou alguns aspectos aqui, né? Mas a mulher, ela tem uma posição secundária. Se você vê em Gênesis, por exemplo, no capítulo número 31 e versículo número 14, vamos ver lá a escritura, o que é que diz? Então respondeu Raquel e Leia e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Olha o que elas disseram agora. Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Veja, um pai vendeu as filhas para um casamento, né, para Jacó, aqui é essa situação. Ele vendeu, ele tratava a mulher numa posição secundária como se fosse um objeto, né? E além disso, irmão, de tudo essa situação que acontecia, na sociedade judaica, a mulher não tinha acesso à educação. Hoje vemos, graças a Deus, mulheres muito inteligentes que se destacam em todas as áreas que formos, e glória a Deus por isso, né? Cristo, ele veio trazer isso, vamos ver mais à frente a lição, mas a mulher na cultura judaica não tinha acesso. O judeu ortodoxo, por exemplo, ele fazia uma oração a Deus, agradecendo a Deus diariamente por não ter nascido gentil, nem ter nascido escravo e nem ter nascido mulher. Veja até que ponto ia essa diferença ou essa condição da mulher na sociedade judaica, né? Nesse aspecto, né, que o conceito em relação às mulheres era preconceituoso e discriminatório, né, entre as culturas existentes no contexto histórico de Efésio. Nessa perspectiva, o Evangelho de Cristo quebrou os paradigmas, né, existentes e alçou às mulheres a posição de dignidade
igual aos homens. Quando dizemos que o homem é o cabeça do lar, estamos dizendo que ele foi alguém que Deus colocou para liderar, mas não que ele é superior, né? A mulher está no mesmo padrão do homem diante de Deus, né? O homem ele está acima da mulher em termos de função, em termos de liderança, mas não em termos de superioridade, né? Vemos aqui em Gálatas, por exemplo, capítulo 3, versículo 28, está escrito assim: nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Há quem diga por aí que o cristianismo é machista, é isso, porque coloca o homem como cabeça, ou porque coloca o homem como líder do lar e a mulher deve ser submissa ao marido, mas não é esse o aspecto. Pelo contrário, o cristianismo, o evangelho de Cristo, ele veio para colocar a mulher na mesma posição do homem, em Cristo Jesus, né? E os dois, assim, exercerem um papel, a mulher honrando o seu marido, respeitando, sujeitando a sua liderança, como Deus o colocou como líder, eles vão prosperar na presença de Deus. Pois bem, tópico de número 2 e o ponto de número 3 diz a reverência devida ao marido, né? Reverenciar o marido. Veja Efésios capítulo 5 e o versículo 33, está escrito o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido, né? Veja que a Bíblia da Família, por exemplo, ela traz um comentário desse texto, ela diz o seguinte: esposas realizadas geram maridos felizes. Terminamos esse tópico mostrando o quão era reverenciado o esposo da mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31 e versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Veja, o marido da mulher virtuosa, ele tinha um lugar na cadeira com os homens honrados. Ele tinha um lugar a sentar com os anciãos. Pessoas ouviam aquele homem. E quando o contexto aponta para a mulher virtuosa, ela está mostrando que a reverência que ela dava ao seu marido, o respeito que ela dava ao seu marido era tão grande que os homens olhavam para aquilo e aprenderam a respeitar muito mais o seu marido, o marido daquela mulher, por conta da conduta dela. Então, mulheres, reverenciem os vossos maridos, respeite ele, trate ele com respeito, né? Não passe por cima da liderança do seu esposo, não passe por cima da ordem do seu esposo, colocando ele para baixo ou menosprezando-o. Pelo contrário, honre-o, respeite, né? Seja com que o seu marido seja alguém feliz, seja com que o seu marido seja alguém que vai prosperar por causa do que você acredita nele. Deus delegou essa essa tarefa às esposas, em respeitar a autoridade que Deus constituiu ao seu marido. Muito bem, meus irmãos, vamos prosseguir para o próximo tópico, a conduta do crente como filho. Vimos que Deus estabeleceu o marido a condição de líder do lar, como cabeça do lar, liderando a sua família. E aqui acabamos de ver também que a mulher, Deus delegou tarefa de reverenciar o marido, respeitar e honrar ele, ajudando-o nessa tarefa primordial. Porém, agora veremos qual é o papel do filho diante da família, né? Primeiro, em 3 tópicos veremos isso. Primeiro, a responsabilidade dos pais. 2, a conduta requerida dos filhos. E 3, o mandamento que Deus tem, ou o mandamento com promessa que Deus tem para os filhos. Vamos aqui orientar os pais, né? E os filhos, como se devem comportar no ambiente familiar. Primeiro tópico, a responsabilidade dos pais. Efésios capítulo 6 e versículo 4, ele vai dizer 2 aspectos em que os pais têm que, assim, cuidar dos filhos ou administrar a sua casa. Ele diz o seguinte: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja, é a obrigação dos pais criar os filhos na doutrina e na admoestação. Primeiro, na doutrina, o que seria isso? Aqui nós preparamos algo que é o seguinte: treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Um pai que cria o seu filho na doutrina,
ele vai ensiná-lo a obedecer normas. Por isso que é importantíssimo ensinar as crianças, estabelecer limite para os filhos, né? Não ser aquele pai chato, não, mas um pai que estabelece limites, que sabe que tem até um certo ponto onde o filho deve ir, né? Porque senão nós vamos deixar o nosso filho crescer com a ideia de que ele pode fazer tudo o que ele quiser. E isso não é criar na doutrina. A doutrina, ela vai fazer com que os jovens, os filhos, eles obedeçam às normas, né? É melhor que você eduque seus filhos, mostre para ele o caminho que ele deve andar, para que lá na frente ele seja alguém doutrinado, seja alguém que vai estar pronto a obedecer às normas que a sociedade, qualquer lugar que ele entrar, vai impor sobre ele. Segundo, a admoestação. É instrução que faculta a distinção entre o bem e o mal. Veja, que você não vai trabalhar nos filhos somente a ideia de que ele deve obedecer às normas, mas quais normas eles devem obedecer. Porque, de repente, alguém pode dar para ele uma norma, uma regra que não seja uma boa regra. Aí entra a admoestação. É o discernimento que ele vai ter para fazer algo que é bom ou que é mal. Enquanto que a doutrina vai trabalhar no seu filho a ideia dele obedecer às normas, a admoestação vai trabalhar nele a ideia de obedecer às normas corretas, aquilo que é estabelecido corretamente, para que ele seja um cidadão bem instruído, bem educado, que saiba fazer o que é bom. A obrigação de educação dos filhos é os pais. Toda a responsabilidade é aos pais. A escola e a igreja, elas são auxiliares dos pais, para assim trabalhar juntamente com eles e fazer com que os jovens cresçam, os filhos cresçam e se tornem adultos, né, educados e bem respeitosos diante da sociedade. Mas o papel principal é nós, que somos pais, educar os nossos filhos. Nós, principalmente como os pais, nós conhecemos os nossos filhos. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios que até a criança se dá a conhecer pela sua estutícia. Então, o comportamento da criança mostra qual é o caráter que ela está trilhando, qual é o caráter que ela está traçando para a vida dela. Então, nessa formação, nós como pais devemos educar os nossos filhos, mostrar para eles que eles sejam primeiros respeitosos dentro dos lares, para assim ele sair para a sociedade. Mas uma pergunta que não cala, uma pergunta retórica, é a seguinte: se os seus filhos não obedecem nem a você, a quem ele vai obedecer? Se ele não obedece nem a nós, como os pais, eu não estou falando aqui em espancar o filho ou bater, estou falando de conversar, ter diálogo com ele, em sentar com ele e mostrar para ele as verdades, né? Abrir a Bíblia, mostrar para ele uma educação cristã realmente para ele. E esse cuidado dos pais tem que ser na base do amor. E nós, juntamente com... Eu já conversei com muitos dirigentes de jovens, departamento de jovens, e uma das grandes dificuldades que ele tem é a ausência dos pais na vida dos filhos. Os pais cooperando com os pastores, os pais cooperando com os dirigentes, vai formar jovens excelentes na presença de Deus, filhos obedientes, né? E que se darão bem na sua vida. Pois bem, vamos para o ponto número 2, a conduta requerida dos filhos. Olha o que é que diz o texto sagrado: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vemos que já vimos muito comportamento, tenho muita experiência acerca de comportamento de pais e filhos. Já vi muitos filhos a ponto de gritarem com seus pais, tratarem mal, né? E infelizmente quando vê eles partirem, eles vão correr atrás daquilo que eles deveriam ter feito enquanto seus pais estavam com vida, né? Você já parou para pensar nesse aspecto? Que você pode tratar o seu pai e a sua mãe bem hoje, não esperar que algo de ruim aconteça, não esperar que uma doença venha e você venha se entristecer por conta disso. Trata bem os teus pais, cuida dele hoje, né? Há uma promessa de Deus para quem honra seu pai e sua mãe. Na instrução de Paulo também está balizado em 2 aspectos aqui. Primeiro, é a obediência. Veja que ele diz: vós, filhos, sede obedientes. A obediência é devida aos pais, primeiro porque isso é justo, né?
Foi os pais quem cuidou de você, foi os pais quem te alimentou, foi os pais quem te sustentou, né? É bem verdade que existem pais ausentes, outros são muito exigentes, né? Alguns autoritários, por exemplo, e outros são realmente displicentes. Mas há algo muito importante aqui. Jamais essas características dos pais justificarão os seus erros como filho. As falhas que eles cometeram, eu tenho certeza que o que eles fizeram de bom é muito mais além, comparado ao que talvez na sua perspectiva foi falha. Então, filhos, honra teu pai. Segundo aspecto é honrar. A palavra grega, aqui etimal, para honrar, significa o autorrespeito ou estima mostrada a outra pessoa. Vamos para o ponto de número 3, mandamento com promessa. Olha o que aqui diz o texto em Efésios capítulo 6 e versículo número 3. Ele diz assim: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Observe que os filhos têm 2 incentivos aqui para honrar seus pais. Primeiro é o seguinte: para que te vá bem. Isso abrange prosperidade, ter uma vida boa e sossegada. Quantas vezes você já ouviu a frase: se eu desse ouvido aos meus pais, não estaria nessa situação? Isso é um fato. Muitos filhos que os pais aconselharam, que os pais falaram, mas eles não deram ouvido, né? Os nossos pais, eles tiveram mais experiência que nós. Eles viveram mais que nós. Eles sabem qual caminho que devem andar. Então, o primeiro incentivo é esse. Quer que as coisas boas aconteçam na tua vida? Quer que a tua vida dê certo? Honra teu pai e tua mãe. E o segundo incentivo para os jovens honrarem seus pais é para que viva muito tempo sobre a terra. Esse segundo aspecto está baseado na longevidade. Agora, as bênçãos de Deus são completas, porque obedecendo aos pais, você verá muito tempo e muito bem. Veja, enquanto que o primeiro abrange prosperidade, o segundo abrange longevidade. Veja que você vai viver tanto bem como vai viver muito tempo. Então, honra teus pais, né? Respeita eles. Deixa que o teu comportamento como filho guie o teu caminho e para que a tua vida seja boa lá na frente, através da honra dos seus pais. Pois bem, meus irmãos, chegamos a mais uma conclusão. Aprendemos o modelo divino para a família e vemos o seguinte: primeiro vimos o marido como líder do lar, a esposa que reverencia o seu marido e os filhos que são educados pelos pais, né? E os filhos que obedecem os seus pais honrando. Assim, teremos famílias perfeitas na presença de Deus, que vamos formar uma sociedade totalmente respeitosa, totalmente honrada, onde o marido não trata mal a sua esposa, mas ama. A mulher, ela não xinga o seu marido, ela reverencia. Os pais não maltratam os seus filhos ou desprezam, mas educa-os. E os filhos, eles não respondem aos seus pais ou gritam, mas honram-os. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Gostaria de contar com você para assim se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém. Temos muitos outros vídeos aí que você pode pesquisar e vai ver algo extraordinário de conhecimento bíblico para a sua vida. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.